Oi, sejam bem-vindos ao Na Casa do Baralho e hoje a gente vai fazer uma tag. Já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve e bora lá. O legal dessa tag é que ela tem até história. Pra quem não sabe, eu sou cria do Bookaholic. Meu canal nasceu porque ele me convenceu a fazer esse canal junto com outras pessoas. E essas outras pessoas são principalmente os inscríveis, os membros do canal do Alex que ficaram me enchendo o saco pra fazer esse canal. Mas a gente tem um grupo no Telegram e um dia aí a gente tava conversando nesse grupo e a Tainá e a Tami decidiram fazer uma tag pro canal referente ao nosso grupo, referente ao canal do Alex, os inscríveis. E o Alex fez essa tag lá no canal dele, eu vou deixar aqui na descrição, vão lá conferir. E ele me marcou. Na verdade ele marcou todo mundo quisesse fazer, mas ele me marcou especificamente. E essa primeira parte da tag vai ser referente aos personagens do Alecverso. Alecverso sendo esse universo de personagens do canal Bookaholic. Oi, gente, sou Carmen. Oi, tudo bem? O que vocês acharam do meu corte de cabelo novo? Passei lá na cabeleireira Leila. Leila Cabeleireiros, do salão de cabeleireiros da cabeleireira Leila. Eu cortei meu cabelo, eu fiz unha e tratração e a minha unha. Tô me sentindo maravilhosa! Carmen, um livro só faço escândalo porque sou diva. E para essa categoria aqui eu não podia escolher nada mais, nada menos que Kings of the Wild. Se você conversou comigo nos últimos 2 meses, eu não calei a boca sobre esse livro. Esse aqui é um livro de alta fantasia que parece muito uma campanha de D&D. Ele é incrível. Nossa, esse livro é tudinho pra mim. Esse livro é demais, esse livro é tudo. Eu não consigo falar dele de um jeito objetivo. Esse é um dos poucos livros que eu não sou tão crítico sobre, que eu só consegui amar ele de qualquer jeito. Ele é incrível, ele tem um ritmo muito gostoso, os personagens dele são incrivelmente cativantes, apesar dele ter um mundo não tão bem construído, eu acho que o plot ele é super legal também, e o jeito que ele é feito parece muito uma campanha de D&D. Infelizmente esse livro ele só tem na gringa, então se você lê em inglês esse é um livro incrível, mas eu não podia deixar de falar ele. Então eu prometo que a maioria dos próximos livros vão ter em português. Cléudio, um livro que você finge que não existe. E para essa categoria aqui eu escolhi Divergente, esse livro que todo mundo e sua mãe já ouviu falar sobre ele. Eu não preciso muito me estender aqui, só que eu não gostei muito dele, eu achei que ele é um livro que não fede nem cheira, eu achei os personagens meio ruins. Mas como é um livro que é amado por muita gente, eu finjo que nem li, assim. Legal. Eu tô me sentindo muito feliz. Aqui é a caixa de edição e o Alex ele meio que esqueceu de fazer a pergunta dele. Então vocês vão ver a Carmen em looping enquanto eu recito a pergunta dele. Alex, um livro que te fez ficar gritando igual uma calopsita doida. E essa categoria aqui é uma homenagem pra pessoa que me aguentou uma semana gritando em áudio sobre Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Esse livro fofíssimo sobre 2 garotos que se tornam mais que amigos. Mateus, o Mato. Aquele livro que te deixa em cima do muro, pensando sobre a vida. E essa é a segunda vez que eu tô gravando essa tag, eu vou explicar o motivo um pouquinho mais tarde, mas esse prompt aqui eu não entendi da primeira vez que eu gravei, eu achei que fosse um livro que eu fiquei em cima do muro. Eu fiquei tipo, mas 2 categorias, uma seguida da outra, que eu fiquei em cima do muro? Não! Na verdade, esse livro aqui é aquele livro que te fez ficar pensando por muito, muito tempo. E eu não podia escolher nada mais, nada menos que Uma Vida Pequena, da Hani Yagihara. O nome dele é difícil, perdão. Eu li esse livro recentemente, eu chorei absurdos com ele. Ele é um livro de, assim, cortar o coração muito. E ele é a livrificação do 5 estrelas não recomendo. Ele é realmente muito bom, eu gosto muito do trabalho de personagens que a Hania faz aqui, mas é um trabalho de personagens muito bom pra um livro muito trágico, então você chora milhões de vezes com personagens passando por merdas. Não recomendo, mas é muito bom. Janeiro, um livro que te sacode toda. Nessa categoria, o primeiro livro físico que a gente vai ter é O Menino no Alto da Montanha, do John Boyne. Esse livro aqui ele vai contar a história desse menino que, durante a Alemanha nazista, as coisas acontecem e ele acaba indo viver na casa do H. E esse livro é bem curtinho, na verdade, ele tem tipo 150 páginas, assim, e eu lembro que eu li ele numa manhã, e eu acabei tipo 11 da manhã, assim, e eu não consegui fazer mais nada o dia todo, porque eu fiquei tipo, ai meu Deus, com o final desse livro. O final desse livro ele me sacudiu inteiro, eu fiquei tipo... Eu poderia ter colocado ele na última categoria, mas esse livro ele realmente me fez ficar pensando muito e me sacudir toda com o final dele, me tremi inteira. Ai, ele é muito bom, recomendo. São só 150 páginas. Cara, é um livro que apesar de cheio nunca te cansa. E pra cá eu escolhi Stormlight Archive, essa série do Brandon Sanderson que vai chegar a ter 10 livros, cada um com suas 1.100 páginas.
Por enquanto tem 3 livros lançados, mas mesmo assim, eu consegui ler o primeiro em, 4 dias, porque ele não cansa, você continua querendo ler a história, a escrita do Brandon é muito fluida, e a história em si é muito cativante, esse mundo é muito cativante, o Brandon se mostrando, assim, o seu maior trabalho na fantasia até hoje. E para todas as pessoas que me ouvem falar de Stormlight Archive o dia todo, assim, vão ler o F. Kings. Inscríveis, um livro tão bom, mas tão bom, que você compraria um para cada pessoa do mundo. E aqui tá o motivo real de eu ter gravado esse vídeo, e até pensado num roteiro pra ele, apesar de eu não fazer muito roteiro, porque da primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu coloquei um livro de ficção aqui, um livro que eu gostava muito e achava que todo mundo devia ler. Mas depois de ponderar um pouco e depois de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão que isso não é justo. Que quando a gente tá falando de um livro que todo mundo deve ler, eu não posso falar de um livro de ficção. Tem que falar de um livro que fale sobre a realidade que a gente vive. Afinal, conhecimento é poder. Então vocês devem ter notado, né, que eu tô de blusa hoje. Eu não sou uma pessoa que sente muito frio. Mas tá 11 graus aqui em São Paulo hoje. Agora, se eu tô sentindo frio, imagina os 25 mil moradores de rua em São Paulo, que por algum motivo ainda existem, apesar das 40 mil moradias ocupadas só no centro expandido de São Paulo. É estranho, não é? Então, tem um motivo. O motivo bizarro é o neoliberalismo. O neoliberalismo sendo esse sistema político que meio que dominou o mundo a partir dos anos 60 e dominou basicamente todas as relações econômicas que a gente tem desde então. Vocês não acham estranho que, apesar do auxílio bilionário a grandes empresas que com certeza se manteriam, o auxílio para o cidadão comum é metade de um salário mínimo? Vocês não acham estranho que a gente tire dinheiro da educação, sabendo que conhecimento é poder, sob o argumento de não tem dinheiro, sendo que a gente é um dos países que menos taxa heranças e grandes riquezas? É estranho. Sim, mas é tudo fruto do neoliberalismo. A parte boa é que tem gente pensando em alternativa para esse sistema escroto há muito tempo já. E é por isso que eu vim recomendar para vocês o Noam Chomsky, o talvez ativista político mais influente que a gente tem até hoje. Ele tá na ativa desde o governo Nixon, lá nos anos 70. Ele acompanhou toda a evolução do neoliberalismo ao longo do tempo e ele critica muito bem esse sistema. Eu queria recomendar aqui, para entender o poder do Noam Chomsky, essa obra aqui, que vai ser uma coleção de seminários dos anos 90 dele, que vai falar basicamente sobre o poder e sobre o neoliberalismo em si. Mas tudo bem, anos 90 tá meio longe. Então eu recomendo para vocês How the World Works e Power Systems, que são 2 dos mais novos livros deles, mas esse aqui só tem em inglês. Se você quiser alguma coisa em português, eu recomendo o livro Quem Manda no Mundo dele também. São todos livros muito bons, ele é um socialista libertário que vai falar muito sobre a situação política do mundo. De novo, eu achei muito injusto falar aqui sobre livro de ficção, sabendo da situação que a gente vive no mundo. Eu quis falar de política aqui porque a gente cria essa ideia que é meio tabu falar de política. Apesar de política permear nossa vida toda. Não falar de política é não falar sobre a vida. Se a gente quiser outra sociedade, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso. Mas eu sei que eu tô indicando livro de ativista aqui, que eu tô falando sobre teoria e não sei o que, mas você não precisa dessa teoria para ser ativista político. Na verdade, a prática não exige isso. Todo mundo consegue fazer isso. Basta querer. E agora, de volta pra farofa. Se você não é fã de política, eu recomendo esse livro que tá saindo do forno agora. Chama Fahrenheit 451, é do Ray Bradbury, e ele não tem nadinha a ver com política, ele é puramente ficção. O dragão renascido. Um livro que sozinho não é o suficiente. Para essa categoria aqui eu escolhi De Volta para Casa, da Shannon Maguire, que é um livro que vai pensar: e se todas as crianças do mundo fossem Alices? E se todas as crianças do mundo tivessem portas que levassem elas para o mundo perfeito delas? E se isso acontecesse? Mas De Volta para Casa é uma história, apesar desse universo que parece ser tão rico, é uma história super concisa. Ela vai se passar na Terra, ela vai ser meio que um mistério, assim. E eu acho que esse livro, que é o primeiro livro de uma série, no caso, essa série que já tem 5 livros lançados, desses aqui, tem esses 3 no Brasil e tem esse 6º aqui para lançar. Esse universo inteiro que a Shannon Maguire criou, ele vai sendo construído ao longo da série. Inclusive, eu acabei o 2º livro hoje e já dá pra ver muito essa construção de mundo. Eu acho que a Shannon Maguire faz esse trabalho muito bem. E como são novelinhas, livros pequenos, tipo, menores que isso aqui, assim, 140 páginas mais ou menos, não tem muito como desenvolver todo esse mundo numa história só. Então, esse livro, ele vai... esse mundo, ele vai se construindo ao longo da série. Então, se você já leu o primeiro livro e não achou todas aquelas coisas, dá uma chance para os próximos, porque você vai vendo esse mundo incrível se construindo. Oragene, um livro que você comprou assim que lançou. E pra cá eu escolhi o incrível e adorado, atualmente odiado no BookTube,
Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celestine, esse livro que já estava sendo hypado lá fora. Quando veio aqui pro Brasil, eu comprei assim que lançou, eu li tudo rapidinho, assim, eu amei esse livro. Gostei muito. Entendo as falhas dele, mas eu gostei muito dele. Inclusive, Bia, devolve minha cópia disso aqui, por favor. Quebrador de Correntes, um livro que te faliu. Que tem esse nome porque é 50 conto o Quebrador de Correntes. E nesse tema de Quebrador de Correntes, eu não podia escolher nada mais nada menos que Fogo e Sangue, do George R. R. Martin. Esse livro que vai contar basicamente a história da família Targaryen de Game of Thrones. Eu paguei esse livro, acho que 20, 30 dólares. Eu paguei, tipo, muito caro. Eu comprei ele numa viagem pra África do Sul. Eu jurava que esse livro não ia ser traduzido pro Brasil. Por isso eu comprei ele. Ele é capa dura, e a edição dele é super bonita. E, assim, valeu a pena a compra, apesar dele ter sido muito caro. Não comprei atualmente, mas valeu a pena. Eu tô no meiozinho, eu tô no comecinho dele. Ele é super bom e ele tem umas ilustrações muito bonitas. Essa versão aqui, pra quem não tá reconhecendo, ela foi basicamente a primeira versão impressa desse livro. Não veio com essa capa aqui pro Brasil. E eu não tô achando as imagenzinhas. Pera aí. Ai, caralho. Achei. Tem essa aqui, ó. Uma imagem só. Tem várias dessas ao longo do livro. São imagens muito bonitas. Valeu a pena a compra? Não sei. Mas eu teria esperado chegar aqui no Brasil pra comprar. E eu também escolhi esse livro aqui, que eu não vou jogar pra cima, porque ele tem umas 500 gramas. Chamado World History do... Não tem o nome do autor. Mas ele é um livro que basicamente vai contar sobre a história do mundo. Eu comprei ele principalmente porque ele vai focar muito mais na história, por exemplo, da África, do Sudeste Asiático, das Américas, do que na história eurocêntrica, que a gente está muito acostumado. Comprei ele em Londres, eu paguei 20 libras, eu comprei ele no Museu de História Nacional. 20 libras, mais conhecido como 315 reais. Não, mentira. Atualmente, com a libras acho que 7, 8 reais, deve estar tipo uns 150 reais, o que é muita coisa para um livro. Mas eu acho que é como valeu a pena. Ele é um livro muito bonito. Vou tirar ele aqui. Ele é muito bonito, tem várias ilustrações também. Não sei se eu consigo. Tem várias. Ele é bem informativo, eu gostei bastante dele. Enfim, ele conta bastante sobre história, eu gosto bastante de história, então comprei ele. Vale a pena? Talvez, ele é caro pra bosta. Por último, os bots e comandos do grupo, porque a gente adora jogar Uno até de madrugada e o grupo tem uns comandinhos ali pra facilitar na hora da gente falar alguma coisa e soltar uns memes no meio do caminho. Kombi, um livro que você demorou pra ler, mas amou. Telly, você me desculpa, mas aqui eu vou ter que colocar Duna, que eu demorei 3 meses pra acabar esse livro, que é muito tempo, apesar de eu ter gostado muito dele. E achado ele até relativamente fluido, apesar de ter demorado 3 meses pra acabar. Esse livro aqui, que é conhecido como um dos bastiões da ficção científica, que vai ter um filme, inclusive, no final do ano, uma adaptação que eu tô esperando muito, porque parece ser muito legal, dirigida pelo Denis Villeneuve. Unobot, um livro que te fez virar a noite. Isso é porque a gente vira a noite inteira jogando Uno. Já acabamos Uno às 3 da manhã. Me orgulho disso nem um pouco, mas acontece. Pra essa categoria aqui eu escolhi Filho de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Foi a primeira maratona 24 horas que eu participei, que eu decidi ler esse livro. E assim, é autoexplicatório, né? Eu acabei esse livro durante essa maratona, eu comecei a ler ele, sei lá, umas 7 da noite, eu continuei lendo até tipo 5 da manhã e eu tinha aula no dia seguinte. Foi bem legal sair pra ir pra aula depois disso. Mas ele é um livro muito bom. Ele vai contar a história da Zélia tentando recuperar a magia nesse mundo. E vão ter, enfim, muita intriga política, muita coisa. Ele é um livro muito legal. Vocês já devem ter ouvido dele a rodo, né, nesse booktube. Mas ele é um livro que vale muito a pena. Ele vai usar muito a mitologia iorubá, dos orixás. E eu achei que, assim, ele é um livro muito bem construído. Apesar dele ter alguns clichês que eu não gostei muito. Ele é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Tô ansioso pra ler a continuação. Ponto Vral, um livro com uma reviravolta absurda. Pra essa categoria aqui eu escolhi o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Vocês já devem ter visto, provavelmente, a adaptação com o Will Smith. E não tem nada a ver a adaptação. Se você viu essa adaptação, lê esse livro. Ele é muito melhor que a adaptação e ele não tem nada a ver. Na verdade, essa história aqui ela vai contar mais ou menos sobre esse mundo de vampiros e esse homem tentando sobreviver nesse mundo. E eu não posso explicar por que a reviravolta dele é absurda. Porque ela é uma reviravolta. Mas ele vale muito a pena e acontece uma coisa lá pelos 90% do livro que você fica tipo, meu Deus! Ponto Nossa, um livro que te surpreendeu, mas não do jeito que você esperava. E pra essa categoria aqui eu escolhi Uma Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Esse livro aqui
que ele nem é mais vendido como sci-fi, ele é vendido como ficção especulativa. Ele vai contar basicamente, ele vai ser basicamente um estudo de personagens dentro de uma nave espacial. E, assim, eu fui pra ele esperando que fosse ser uma ficção científica, assim, um livro do Asimov, alguma coisa do tipo. Mas eu cheguei aqui e não tem nada a ver com isso. Ele é um livro que ele vai se preocupar muito pouco em fazer a ficção científica mesmo, apesar da construção de mundos dele ser muito incrível. Vai focar muito mais nas relações entre os personagens e na própria construção de mundo, na verdade. E ele me surpreendeu de um jeito que eu amei, porque a Becky Chambers ela tem uma escrita incrível. E o jeito que ele escreve te faz se apaixonar até por uma inteligência artificial de uma aeronave, assim. É tipo você se apaixonar pela Alexa. Então, pra quem não me viu recomendando esse livro, eu recomendo esse livro, vai ler esse livro, leia! Ponto Perdida. O livro que você achou que estava entendendo tudo, mas na verdade você não estava entendendo nada. Nessa categoria aqui eu escolhi O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Esse livro aqui ele vai falar muito sobre filosofia. Ele é basicamente lições de filosofia disfarçadas de plot. Tem um plot, eu gostei do plot, mas era principalmente lições de filosofia. Só tem um problema. Eu li ele quando eu tinha 11 anos. Eu não tinha a menor ideia quem era Aristóteles. Quando a gente chegou em Kant, eu já estava lendo por ler, eu nem tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu fiquei perdidíssimo. E aí quando chegou nas reviravoltas do plot em si, eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu quero muito reler esse livro, na verdade, atualmente, para eu ver se eu consigo entender, porque eu li esse livro há muito tempo e eu não tinha uma mentalidade para entender ele. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos continuar conversando aqui nos comentários, falo sobre os livros que eu falei aqui nesse vídeo, leiam Chomsky, e eu vou deixar as perguntas dele aqui na descrição, caso você queira responder no seu próprio canal, ou você queira responder aqui nos comentários mesmo, eu adoraria continuar conversando com vocês. Deixem o gostei, se inscrevam, e a carta de hoje é um 8 de copas.